Então, finalizada a fala pela defesa, nós passamos aqui a abordagem de tudo que foi dito, né? A doutora Roberta fez a exposição pelo Ministério Público, assistência nada requereu, a defesa também, por meio de seus advogados, aí fez seus requerimentos, suas manifestações. A minha sorte aqui é trabalhar com pessoas que são muito competentes e conhecem muito do direito, e é bom que eu aprendo todos os dias, né? Não só eu, como, enfim, todos que aqui trabalham, né? De qualquer maneira, apesar da eloquência do que foi colocado pela promotora de justiça e também pelos defensores, tudo que foi aqui colocado, primeiro, não é novo, já foi decidido. Segundo, mesmo que foi aqui dito, de certa forma, de maneira inédita, são questões que se resolvem com maior facilidade. Não tem aqui dificuldade alguma para compreender e para decidir tudo que foi colocado, né? São questões do dia a dia, talvez uma em específica que não seja, que realmente eu nunca enfrentei, mas também que se resolve de maneira muito tranquila também a partir da leitura do que dispõe a lei e do que se vê aqui no processo. Então eu anotei aqui, são vários pontos, eu vou tentar ser breve, né, objetivo, direto, concreto, que é assim que tem que ser. Então eu passo aqui primeiro o pedido que foi feito pelo Ministério Público, a doutora Roberta, em relação à substituição, ou melhor, substituição não. Nós temos aqui uma testemunha que não foi encontrada, foi indicada pelo Ministério Público, e aí o pedido que foi feito pela Promotoria de Justiça foi no sentido de que se exibisse o vídeo, porque ela já foi ouvida numa outra sessão de julgamento, né? Esse processo tinha 4 acusados, houve um desmembramento, 3 foram julgados, né? Isso lá em 2021, se eu não estiver enganado, dia 12 de agosto de 2021, dia 13, por aí. Né? E aí restou aqui o último acusado, que é justamente o acusado Nildo Chaves de Córdova II. Né? Aí também, conforme dito aqui, o que nos guia é a lei, o código tem previsão específica a respeito disso. Se eu não estiver enganado, o artigo 473, parágrafo 3º, né, diz aqui que é possível a leitura de peças, ou no caso a exibição do vídeo, porque não foi transcrito aqui o depoimento, mas sim um vídeo, áudio, vídeo, gravação, diz que somente podem ser aqui exibidas em plenário, né, fora do tempo que a parte tem, que dispõe. Deixa eu só verificar a redação aqui, provas colhidas por carta precatória, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. É uma questão aqui de direito, técnica. Duvido muito que a Promotoria de Justiça, assistência, tampouco a defesa vai questionar que em absoluto, né, não se enquadra, então não tem condição de acolher. Sem prejuízo, naturalmente, de que, se o caso for, o vídeo seja utilizado durante os debates. E eu digo isso com maior tranquilidade, porque, de maneira que se criou um paradoxo aqui, né? A defesa disse que não poderia utilizar, mas ela mesma juntou o link da sessão inteira e disse que vai utilizar todo o material. Então ela mesma juntou aqui o depoimento que se pretende ser utilizado pelo Ministério Público, e daí, até por uma questão de contradição aqui, eu não tenho como, enfim, fazer uma manobra para entender de maneira diferente. Nós seguimos em relação ao segundo ponto, o Dr. Fábio, delegado de polícia, foi indicado como testemunho, o Arthur, o Álvaro aqui me indicaram... Pois não, doutor Cláudio, deixa eu só fazer uma consideração. Eu ouvi atentamente a promotora de justiça, dei palavra à assistência, de igual forma à defesa. Agora eu passo aqui a minha decisão, e veja, as decisões de um juiz, no caso eu aqui, o de todos, elas podem ser boas ou podem ser ruins, mas elas comportam impugnação a tempo e modo. Então, assim, eu não posso admitir que enquanto, assim como eu não admiti que a promotora fosse interrompida e como a defesa fosse interrompida, eu peço só que eu termine aqui a minha exposição. Se tiver algum ponto que seja relevante, depois a defesa coloca. Deu acolhimento ou não? Indeferiu? Negado. Negado. Perfeito. Então, nós seguimos. A testemunha do Dr. Fábio aqui, Machado, que é delegado de polícia, ela foi intimada, enfim, compareceu, chegou aqui alguns minutos depois, essa informação que me foi trazida pelo Arthur e pelo Álvaro. Nós seguimos em relação à substituição de uma testemunha sigilosa, dita aqui número 3, pela oitiva de um assistente técnico. Pouquíssimas palavras, né? O processo é um caminhar para frente, então a gente não retorna. Né, se houve algum problema, isso tem que ser dito de imediato e tem que ser alegado o prejuízo que foi, para que o juízo possa, então, analisar e verificar se é caso, entre aspas, e consertar alguma coisa. Não se admite, em hipótese alguma, que se guardem ou que se omitam em relação a eventuais vícios, nulidades, requerimentos, para que sejam feitos só lá na frente, para que depois, então, se pretenda ou se pense aqui em uma anulação ou algo do tipo. Eu digo isso porque... eu verifiquei, eu contei aqui rapidamente enquanto as partes faziam a exposição, e se eu não estiver enganado, depois que o mandado negativo da testemunha sigilosa número 3 retornou aos autos, deixa eu só verificar, eu contei aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 8 petições a defesa veiculou no processo, tratando de temas congêneres, seja porque houve intimações específicas, seja porque espontaneamente assim entendeu por bem se manifestar no processo. Então a preclusão aqui impede que se analise até
né, a pretensão de substituição da testemunha sigilosa número 3 pela oitiva do assistente técnico, que foi aqui apontado pela defesa. Não fosse por isso, o fato é o seguinte: o assistente técnico, primeiro, ele não é testemunha, né, são categorias diferentes. O assistente técnico ele vem aqui para fazer considerações técnicas, né, científicas acerca de um laudo. A defesa fez a indicação, arrolou, o assistente técnico fosse ouvido, houve um indeferimento por parte desse juízo, porque não cabia dentro das variáveis do processo, isso já foi discutido mais uma vez. A defesa impugnou isso perante o Tribunal de Justiça, houve uma negativa, impugnou isso perante o Superior Tribunal de Justiça, houve outra negativa, impugnou perante o Supremo Tribunal Federal, houve outra negativa, tentou de novo aqui no Tribunal de Justiça e foi negado. Então aí, eu não fiz a conta, mas quero ver que pelo menos umas 5 ou 6 vezes isso já foi resolvido e realmente não há condição, né? Então, por 3 motivos: primeiro, a preclusão; segundo, porque o assistente técnico não é testemunha; e terceiro, porque, conforme dito, isso já foi aqui resolvido, já foi impugnado, e a essa altura não há mais o que ser feito, o que discutir. Em relação aqui à impugnação que foi feita pelo Ministério Público quanto à atuação de 2 advogados que foram subestabelecidos, quero crer que a manifestação está aqui no artigo 3368.1 pelo Ministério Público. O que se coloca aqui também não há necessidade de maior divagação acerca do tema. Um dos advogados que foi mencionado aqui, lá na fase de investigação, por ocasião do inquérito policial, era advogado constituído e atuou, neste caso, ou seja, nesse fato, em favor de uma pessoa que na época não era testemunha, era investigada, inclusive foi preso. Na época foi cumprindo mandado de prisão porque, àquela altura, pelo menos, se imaginava que tivesse algum elemento, né, que o incluísse aqui no caso. Na oportunidade, ela foi ouvida em delegacia de polícia, acompanhada por seu advogado, isso consta aqui expressamente, não tem necessidade de repetir, a promotora de justiça fez a exposição, os advogados também não questionam isso, e na oportunidade, na parte que aqui é relevante, que interessa, essa testemunha lá ouvida, já na condição de testemunha em inquérito policial, pode-se dizer aqui, esse é um dado objetivo, não é uma interpretação minha, delatou o acusado que hoje está em julgamento, né? Ou seja, versões conflitantes. Eu não desconheço que depois, em audiência, essa mesma pessoa foi ouvida e disse que não disse, né, está por escrito o depoimento na delegacia, disse que não falou aquelas palavras, que em verdade ficou com medo, né, e deu ali escusas diversas. Isso quero crer que vai ser objeto de análise depois para o Ministério Público, assistência e defesa, não me cabe aqui dizer se isso é verdade ou não. O fato é que, de qualquer maneira, mesmo nesse depoimento em juízo, essa mesma testemunha confirmou que, efetivamente, aquele advogado que hoje aqui está aqui, que é o Dr. Cláudio, né, sim, acompanhou o ato na delegacia. E o que chama a atenção também, verifiquei aqui, é um ponto que também reputo como relevante. Na inquirição que foi feita em audiência, a testemunha disse que eu não falei nada, me deram um papel e eu assinei, e na companhia do advogado. A atuação do advogado, ela entre outros fatores, aqui justamente para que se evite um abuso, né? Ou por que não dizer um crime dessa natureza, porque se o delegado de polícia, e isso levando em consideração o que a testemunha disse em audiência, se o delegado de polícia que forjou um documento com palavras, com fatos que não existiram, e forçou que a testemunha assinasse, ou enganou para que ela assinasse, e fez isso na presença do advogado, realmente é algo que tem que se verificar com um desdobramento, inclusive, do aspecto criminal, de falsidade, enfim, aí tem que verificar lá a fraude processual, não sei, né? Mas isso é discussão também que não cabe aqui. O que interessa saber para discutir, para decidir essa questão, é que, sim, o advogado atuou em favor de uma testemunha, de um investigado, depois testemunha, que foi ouvido em delegacia. O que foi dito por essa testemunha está em contraposição ao interesse do acusado que está aqui em julgamento. E aí, conforme aqui já dito, nós temos dispositivos expressos no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de que, por razões óbvias, isso visa garantir a própria lisura, a credibilidade da advocacia, é que um mesmo advogado ele não pode atuar em situações, em causas, né, de maneira ampla, em que haja conflito entre as pessoas envolvidas, né, por motivos também que acho que sequer precisam ser aqui melhor explicitados. Eu verifico aqui também que quem atuou foi um advogado, o Dr. Cláudio, mas também é de conhecimento público, notório, pelo menos aqui para nós, o Tribunal do Júri, que o Dr. Renan, que está presente aqui também, ele faz parte do escritório de advocacia do Dr. Cláudio, né? E aí tem outro dispositivo no Código de Ética também, que de igual forma, advogados associados, ou mesmo que formalmente não sejam associados, que trabalhem juntos, têm que se abster de praticar esse tipo de conduta. Então, eu não vejo aqui condição de permitir que os 2 advogados atuem nessa causa, inclusive porque
assim procedendo, o fato é que, se isso não for impugnado agora, não fosse impugnado agora, com toda certeza, eventual recurso, ou mesmo revisão criminal, depois poderia dar margem para que se anulasse o julgamento. E por algo que reconheço teria sido feito pela própria defesa. Então, de fato, não há condição. Eu faço a anotação aqui que a resolução que eu dou é sobre o aspecto processual, né, para o julgamento aqui, porque quem decide no processo aqui sou eu decido só aqui, né? Em relação a desdobramento na esfera criminal, eu não identifico realmente, pelo menos os elementos que eu tenho aqui, por enquanto, né, que isso tenha ocorrido. O Dr. Cláudio fez a exposição aqui a respeito dos elementares do tipo. Na esfera criminal nós temos, enfim, princípios diversos, né? Tem que outros requisitos são atendidos para se enquadrar ou não como crime. Então, em relação a esse ponto, por enquanto não identifico alguma providência que tenha que ser tomada aqui pelo juiz de direito durante esse julgamento. Entretanto, diante do que dispõe aqui o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, do que foi aqui sustentado, isso é discutível, não cabe a mim debater ou decidir, é caso de comunicar então a Ordem dos Advogados do Brasil para que lá atue dentro da esfera disciplinar, da esfera da ética, verificar se houve ou não aqui algum deslize, alguma infração. O fato é que nesse processo, reitero, não há condição de que os advogados prossigam. O Ministério Público também fez aqui uma indicação em relação aos documentos que foram juntados pela defesa. Eu não anotei aqui, são vários movimentos, mas na verdade o movimento aqui pouco importa, né? A defesa juntou aqui algumas centenas de documentos. E há um prazo para que isso seja feito, é o prazo de 3 dias úteis, justamente para que a parte contrária tenha acesso a esses documentos, esse material que foi juntado, e, se for o caso, possa contraditar aqui durante os debates. E essa é a razão de ser do artigo. Formalmente isso foi cumprido. Eu li todos, ou pelo menos avaliei, ali verifiquei superficialmente todos os documentos. Eu verifiquei que boa parte deles, na verdade, são cópias de outros inquéritos, de outros processos que, na verdade, ou já estavam no processo ou já haviam sido citados. Né, são realmente investigações bem extensas, mas que guardam direto ou indiretamente relação com o caso discutido aqui no processo, de forma que, em relação a isso, em princípio, apesar da extensão dos documentos, não haveria aqui surpresa e materialmente, então, uma violação ao que dispõe o artigo 479. Eu percebi que não foi dito pelo Ministério Público, não foi dito aqui nesse momento pela defesa, mas eu observei que nas petições que foram juntadas pelos defensores, houve um requerimento para que se utilizasse os recursos do Google View, acho que assim pronuncia, né? E Google Maps, que são aquelas ferramentas que o Google disponibiliza para que enfim, o GPS, o mapa, ali também as imagens de ruas. A defesa fez um requerimento para que isso fosse utilizado, fez dentro do prazo do artigo 479, mas não atende aqui o que dispõe a lei, porque, conforme dito, a ideia é que se dê conhecimento para a parte contrária daquilo que vai ser utilizado. E aí eu não preciso argumentar aqui, são ferramentas que permitem que se identifique ruas, imagens, enfim, no mundo inteiro, no globo inteiro, e o mínimo que se pudesse, que se exigia aqui, é que a defesa indicasse, vou utilizar essa ferramenta para mostrar a rua X ou Y. Né? Além disso, mesmo com esse requerimento, ainda que fosse complacente aqui com o pedido de defesa, o fato é também que o juízo não tem controle daquilo que o Google faz. Né? Então, se por um acaso hoje tem um dado lá, pode ser que amanhã já não tenha. Né? Isso pode ser manipulado. E a ideia é a razão pela qual então deve também ser juntado no processo, porque aqui é um ambiente cuja integridade dos dados aqui são asseguradas. Dando sequência, agora em relação aos requerimentos que foram feitos pela defesa, o doutor Adriano pediu que se constasse aqui o nome do Dr. Giovanni, que é advogado, faz parte da banca, não há ressalva alguma, isso já foi retificado. Foi feito um requerimento aqui em relação à transmissão do julgamento perante o YouTube, e verifiquei aqui que os argumentos que foram levantados pela defesa foram os seguintes, né? Seriam temas sensíveis, temas que envolvem facções criminosas, temas que tratam de dados aqui, que seriam protegidos por lei, pela Constituição, e aí também tratou da incomunicabilidade de testemunhas. E aí o fundamento que se traz para desde logo, diga-se aqui em deferir, é que, primeiro, como regra, os julgamentos são públicos, né? Todos os julgamentos perante o tribunal do júri são dessa natureza. Se fosse para acolher o requerimento de transmissão, de evitar aqui a documentação e a transmissão pela internet, haveria que, pelo mesmo motivo, fechar as portas e fazer, né, o julgamento aqui sem qualquer plateia, algo que também não foi aqui requerido pela defesa, mas que seria desdobramento. Né? Em relação a dados sensíveis, a facções criminosas, aos dados, enfim, o fato é que todo e qualquer júri, eu não digo em regra, mas parcela significativa envolve esse tipo de discussão. Aliás, quero crer, os senhores jurados aqui participaram de outros 3 júris, nos outros 3 júris. Né? De igual forma, esse material também, lógico, de acordo com o caso lá concreto, também foi utilizado, também estava presente. Eu menciono ainda que, por ocasião do julgamento da apelação,
da sentença que foi proferida em relação aos demais correios, que utilizou aqui do mesmo, né, do mesmo material. Houve a transmissão também pelo Tribunal de Justiça. Eu acompanhei depois o vídeo, não ao vivo, verifiquei inclusive que o Dr. Zagonel pediu a palavra, fez uma sustentação, que depois também foi interrompida no meio do caminho, mas que houve também a exposição aí pelos desembargadores com relação a dados do processo, ou seja, também foi exposto. Digo também que lá em 2021, de igual forma, também no julgamento dos Correios, o acusado Nildo estava presente, no meio do caminho houve uma liminar, suspendeu o julgamento, os mesmos advogados que aqui estão também lá estavam, nada disseram a respeito disso. Né? De maneira então que, inclusive eles, de maneira que parece até contraditória, juntaram aqui o link justo daquilo que está no YouTube documentado, está lá há mais de 2 ou 3 anos, para que seja utilizado aqui. Então, diante desse paradoxo também, eu não consigo aqui contornar, trazer o argumento que possa contornar, então, e acolher o requerimento que foi feito. Dando em sequência, a defesa fez requerimento em relação a 2 pontos aqui, que seria a revisão por este juiz, né, da decisão que foi dada pela colega, a doutora Michele, e também uma outra decisão que já foi dada por esse juiz aqui em relação à quebra de dados e aparelhos de telefonia celular, enfim, né, aparelhos celulares. Essas questões já foram resolvidas, já houve uma decisão aqui em primeiro grau, o Tribunal de Justiça já manteve, já houve pedido de consideração lá, já foi negado, já foi para o STF, foi negado, e parece até foi para o STF, eu não tenho certeza, mas no STJ com toda certeza já foi negado, uma questão que já preclusa, já foi decidida, inclusive por instâncias superiores, não há por que aqui discutir novamente. Doutor Adriano, eu peço um esclarecimento, quando o senhor fez alusão aqui às câmeras, o HD, os dados, o senhor fez menção ao movimento 3373.1. Né? Eu só peço que o senhor esclareça se é efetivamente esse movimento, porque me parece não diz respeito à sua argumentação, talvez tenha havido um equívoco. Né? O senhor indicou o 3373.1. Veja se né, só pela ordem. Veja se é do 300 ou do 26009-2021. É uma certidão constante no 3372, excelência, não é 71. Ah, tá, ok. 3372.1, uma certidão. Consta ali, ó. Que é a... Certifico que estavam disponíveis em cartório as seguintes mídias. Tá, perfeito, não, tá ok, já tenho conhecimento, já está retificado. Sim, eu sei, é porque... como o senhor fez menção a outro, daí o documento era diverso, né? Mas está ok. Perfeito, sem problemas. Está retificado. Veja, o último... de fato, é o último pedido aqui, se eu não estiver enganado, depois eu posso revisar nas minhas anotações. O último pedido que foi feito pela defesa, ele trouxe aqui, incluído um requerimento de adiamento da sessão, suspensão. Né? E aqui eu faço uma colocação que é feita... Caiu tudo aqui, deixa eu arrumar esse negócio aqui, só um pouquinho. Vamos botar para cá. Aqui. Foi feito um requerimento que implicaria a suspensão, o adiamento, a redesignação da sessão de julgamento. Eu faço uma colocação que sempre é feita, né, insisto nesse ponto porque julgo que é relevante. 2019, já tem um tempo, vai para 5 anos, aí o CNJ fez um estudo, chamou lá diagnóstico. Eu estou falando dessa forma que acho que os promotores, advogados, os servidores já estão entre aspas, cansados de ouvir eu falar isso, mas eu disse, é relevante, então tem que ser aqui exposto. Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça ele fez um levantamento acerca das ações penais e competência do Tribunal do Júri. E aí tem vários dados lá. Tem 2 que chamam a atenção. Né? Primeiro, diz que para chegar nesse momento aqui, ou seja, sessão de julgamento, né, depois que oferece a denúncia, inicia o processo, demora, em média, 4 anos e 2 meses ou 4 anos e 7 meses. Né? E, além disso, também o CNJ chegou à conclusão, fez um levantamento com processos do país inteiro, né, do segundo semestre, do ano todo de 2018, na época. E aí também apontou que em 59, alguma coisa, 60% das vezes, não se consegue fazer uma sessão de julgamento na primeira tentativa. Ou porque é um adiamento, ou porque ocorre um desmembramento, ou porque houve uma anulação, enfim. Né, a situação não se resolve na primeira tentativa. E aqui, também acho que, essa é a opinião minha, né, pode ser que alguém discorde, e não há problema algum em relação à divergência. Mas, primeiro, 4 anos e 2 meses ou 4 anos e 7 meses, e essa diferença de 4 anos e 2 meses e 7 meses é justamente se consegue fazer na primeira ou na segunda, ou terceira ou quarta. Enfim, se não se consegue fazer em 4 anos e 2 meses, ou 4 anos e 7 meses, ou seja, demora todo esse tempo, parece ter alguma coisa errada, é muito tempo. É muito tempo, e eu sou bem crítico em relação a isso, porque por mais complexo que seja o processo, não se justifica. Não se justifica. Não bastasse isso, veja, o índice lá diz o seguinte: 60% ou 59%, 60% das vezes não se consegue fazer
uma sessão de julgamento, ou se anula, né? E aí, se a sua atividade fim é fazer julgamento, né, e você não consegue 60% das vezes, peraí, tem alguma coisa errada, né? Parece que tem. Isso não quer dizer que em toda e qualquer situação pedidos de adiamento devam ser pura e simplesmente indeferidos. É claro, tem situações que são intransponíveis e tem que, de fato, ser acolhidos pelo juiz. Mas aí também eu não tenho dúvida que esses dados, esses números, pelo menos acendem um alerta ali para que o juiz tenha um mínimo de rigor. Até porque a lei assim impõe que se faça, né? Que tenha um rigor aqui em relação ao que é possível ou não fazer para designar ou redesignar sessões de julgamento. Bem, feito isso, eu faço também aqui uma colocação para que se entenda perfeitamente o alcance do que eu coloco e digo desde logo, vai ser indeferido o pedido. Não há dúvida alguma acerca disso. O meu maior trabalho aqui no Tribunal do Júri, e eu tenho certeza que se falar com o Arthur, com o Álvaro, com o pessoal da secretaria, com a minha assessoria, não é por simplesmente analisar o processo, ler o Código Penal, o Código de Processo, enfrentar o fato em si. É fazer com que o julgamento saia. Né? Eu não fiz esse levantamento, mas se fizer, eu posso apostar aqui com certeza mais da metade, muito mais da metade dos julgamentos que eu designo, aqui eu coloco designos do dia tal para em seguida vem pedido de adiamento. E aí são as escusas das mais variadas. É claro que, veja, nesse ponto aqui não se lança sombra alguma ao direito que o promotor de justiça, o direito que o advogado de assistência tem, ou o direito que a defesa tem de exercer o seu trabalho. Se entende que é caso que falta alguma coisa, ou que, enfim, a situação não está adequada de acordo com a lei para fazer o julgamento, que se faça então o requerimento e vai ser analisado. Né? Mas o número de requerimentos que são feitos, eles realmente chamam a atenção. Aliás, nesse mesmo processo aqui, ele já foi suspenso. Já houve aqui um julgamento, na época o Superior Tribunal de Justiça, no meio do julgamento, o julgamento iniciou, quero crer lá, 8, 9 horas da manhã, no meio do caminho o Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar de um HC que estava pendente, analisou o processo, assim entendeu, isso foi cumprido, não há ressalva alguma quanto a esse ponto. Mas digo aqui, de maneira atual, que é a parte que interessa, e é o que vai subsidiar aqui a minha decisão, a minha fundamentação, eu não contei, mas se fizer uma conta aqui, foi feito... Lembrando, eu marquei o júri, veio um pedido de adiamento dizendo que os advogados não podiam, foi indeferido. Foi feita uma outra decisão em relação às provas, que foi a mesma, aliás, houve um pedido de correção parcial, pedido de adiamento, que foi negado. Nessa correção parcial, o pedido de reconsideração foi negado. Isso foi para o STJ, foi negado o adiamento. Foi para o STF, foi negado, já foram 5. Depois disso, a defesa aviou ainda um outro requerimento em relação à quebra de dados do aparelho celular, pedindo adiamento, foi negado. Foi para o Tribunal de Justiça, foi negado. Foi para o STJ, foi negado. Para o STF eu procurei ali, mas eu não encontrei, não sei se foi feito esse pedido. Mas numa conta rápida aqui, já tem quase, acho que 10 pedidos aí, 10 tentativas. E o 11ª, 12ª. E aí, de novo, é claro que não se lança aqui qualquer sombra acerca do exercício do direito que as partes têm no julgamento, mas, de outro lado, se as partes aqui têm direito de fazer o requerimento bem entender de acordo com a lei, se impõe ao juiz que atue conforme a lei. E ele não pode ser aqui complacente com pedidos que não têm fundamento algum para que se leve, então, a suspensão ou a redesignação. É claro que isso pode ser questionado, e foi, o último julgamento foi, o STJ de maneira diferente, perfeito, não há o que se ressalvar, pode ser questionado amanhã, depois, e pode ser que o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF pensem de maneira diversa. Isso faz parte da dinâmica. Mas eu não posso deixar aqui, dentro do meu convencimento, e expor os fundamentos pelos quais assim entendo, deixar de apontar esses dados. Pois bem, o que foi pedido aqui pela defesa foi a disponibilização de câmeras de segurança, foi a disponibilização de dados num HD, que tinha, na época foi feito um HD, enfim, um dispositivo que armazena dados, e também dados, ou melhor, áudios de interceptação telefônica em relação a uma pessoa que na época era investigada e que depois acabou respondendo por outro fato, mas em outra competência, em outra vara. Eu já disse aqui, mais uma vez, que o processo não caminhar para frente. Quando o problema acontece, cabe ao Ministério Público, assistência, ou então a defesa de pronto questionar para que isso seja resolvido. Todos esses dados que foram mencionados aqui pela defesa, eles são no processo desde o ano de 2017. Antes de iniciar o processo. São dados que foram colhidos durante a investigação criminal, durante o inquérito policial, e 17 de 2024, o fato aconteceu aqui, deixa eu só verificar a data certinha que foi oferecida a denúncia, mas esse episódio que está em julgamento aqui no dia de hoje, ele data aqui, deixa eu só verificar certinho, do dia 22 de março, é isso? 23 de março de 2017. Então, quer dizer, já se vai aí 2017, 2024, são 7 anos, é isso? Mais de 6 anos. E de lá para cá nada absoluto foi falado. E pior, isso consta expressamente nos relatórios, foi utilizado pelas partes durante o julgamento, na primeira fase, nos recursos, e nada absoluto foi dito.
Então, seria caso aqui de sequer conhecer da alegação que foi feita pela defesa. Mas não bastasse, o fato é que isso está documentado no processo, né? A autoridade policial aqui, ela encaminhou CDs, dispositivos que tinham essas imagens. Na época o sistema não comportava e por essa razão então veio mídia física. Aliás, na época o inquérito policial não era no Projúri, ele era físico também. Tudo isso estava à disposição da defesa, né? E aí, doutor Adriano, é claro, pode ser uma interpretação, mas não é verdade que isso foi ocultado, em hipótese alguma. Estava à disposição durante longos anos. Verifiquei também que, em relação aos dados das estações radiobases, em relação aos 3 terminais, e tive cuidado de verificar aqui, pode ser que tenha algum engano, quero crer que não, foi produzido em 2017. A banca de advogados que aqui está não é a primeira banca de advocacia que defende o acusado. Se eu não estiver enganado, eles entraram em 2018. Esses dados de herbes que o senhor disse que foram ocultados, que a defesa não teve acesso, eles estão todos disponíveis no movimento 27 dos autos 207 e 67 de 2017, e a primeira defesa constituída do acusado Nilo teve acesso no dia 9 de junho de 2017. A presente banca que está aqui teve acesso, foi habilitada no processo no dia 11 de junho de 2018. 18, 19, 20, enfim, tem muitos anos aí que já foi dado acesso à defesa e não há, pelo menos quero crer, a partir da leitura que eu fiz aqui, como questionar isso. Em relação aos áudios de interceptação das datas do dia 2 de maio a 15 de maio de 2015, foi feita aqui uma leitura, eu procurei, o cartório procurou, e isso não foi entregue em cartório. A rigor foi isso que aconteceu. Não foi trazido. Lá em 2017 não foi. De lá para cá, conforme dito, ninguém questionou. E ninguém questionou por uma razão também que, quero crer, é muito evidente. Esses áudios relatórios, eles guardam pouco, em verdade, nenhuma relação com o que é discutido aqui no processo sobre o conteúdo, sobre o ponto de vista do conteúdo probatório. Eu separei aqui, talvez, mais de dezenas de motivos para explicar o porquê que não há em absoluto qualquer tipo de nulidade nesse ponto, né? Primeiro, anotei aqui, não é só a defesa que não teve acesso aos áudios, nem o próprio juiz teve acesso, o Ministério Público não teve e, pelo que tenho conhecimento também, os advogados da assistência também não tiveram. Então são dados que não é que foram ocultados da defesa, não vieram aos autos, não se sabe, né, não se teve acesso a esses dados. O que tem sim é um relatório que está no processo desde 2017 e, conforme dito, aqui nunca foi questionado e foi utilizado livremente, pelo menos até semana passada. Mas o alvo dessa interceptação telefônica, que foi deferido por minha colega, a doutora Michele, dizia respeito a uma pessoa que se chama Lucas de Oliveira Venceslau. Né? E aí também isso é dado objetivo, isso é no processo, eu não faço julgamento aqui a respeito se tem razão ou se não tem, se isso é relevante ou não para a prova. O fato é que esse Lucas apareceu no processo porque ele era policial militar na época, se identificou que ele havia feito consultas a respeito da vítima e de sua família, e a partir disso então se pediu uma escuta telefônica em relação a terminais que naquela época se entenderam que poderiam ser utilizados por ele. Eram 3 terminais. O relatório aqui diz que apenas um dos terminais era por ele utilizado. Então veja-se, não trata aqui de interceptação do acusado Nildo, não diz respeito a ele, e nem tampouco os dados, as informações que foram trazidas aqui de alguma forma dizem respeito a ele, explico. Né? Entre o dia 2 e 15 de maio de 2017, o Nildo estava preso. Ele foi preso no dia 29 de abril de 2017, ou seja, alguns dias antes, e foi interrogado no dia 4 de maio de 2017. Ele sequer tinha acesso ao celular, pelo menos em tese. Né? Então não tinha dado algum que fosse interceptado em relação a ele. E aí disse aqui que também que só dos 3 numerais interceptados, só um que trouxe conteúdo, isso consta no relatório, e o conteúdo que eu disse aqui que não tem vinculação alguma ou é irrelevante são 2. Primeiro, né, o delegado de polícia ele encaminhou uma intimação para a companhia da Polícia Militar, requisitando ao superior dele que encaminhasse o soldado, né, que é essa pessoa, o Lucas, para que fosse inquirido em delegacia. A companhia do telefone fixo da companhia ligou para o celular dele e disse: olha, chegou uma intimação, o que é, você sabe? Ele disse: olha, eu acho que é uma situação envolvendo, né, a morte, enfim, eu vou dar uma olhada. Então tá bom, tá intimado, tá avisado. Esse é o primeiro áudio que se diz relevante aqui para o processo. E o segundo é uma conversa que o Lucas teve com uma pessoa chamada Ari Rodrigues Oligini. Né? O Lucas e o Ari, segundo diz o processo aqui, teriam atuado numa empresa de investigação particular que teria sido contratada pelo acusado Nildo. Né? Eu não digo que isso aconteceu ou não, mas essa é a informação que tem no processo, a partir, inclusive, né, do que consta no inquérito policial e que sustenta aqui a acusação. E aí ele saiu da delegacia de polícia, depois do depoimento dele, ligou para o Ari ligou para ele, enfim, tem essa conversa, e ele pergunta o que aconteceu. E aí o Lucas diz: vim aqui para ser meu depoimento, é bom que você venha e também fale, eu disse a verdade e você diga também o que aconteceu. E é isso.
não faz menção alguma aqui o acusado Onildo, né? A parte que faz menção ao acusado Onildo diz respeito aos depoimentos que eles deram depois na delegacia e depois em juízo. Inclusive, o Lucas Oliveira Venceslau, que é policial militar, cópias dessa investigação foram encaminhadas à vara da Auditoria de Justiça Militar, e lá ele foi acusado, processado e condenado em primeira instância por crime de natureza militar, né, por ter violado o sigilo, lá sim se entendeu. E aí depois, no recurso da defesa, passado o tempo, o tribunal não julgou o mérito e entendeu que houve a prescrição. E aí também há que se colocar aqui que nem mesmo lá, na vara da Auditoria de Justiça Militar, essas interceptações foram utilizadas. Nem lá que dizia respeito ao próprio Lucas, que teve então o ramal interceptado. Há só demonstrar também que se nem lá era interessante, aqui com mais razão, e também não se justifica que seja, não é que não se justifica que seja juntado, né, não se vê prejuízo aqui pela não disponibilização. Além disso, o Lucas Oliveira Venceslau e o Ari Rodrigues Oligini, conforme já dito, foram ouvidos em juízo, né, Ministério Público, assistência, também a defesa, inquiriram ele, podiam perguntar livremente o que queriam, né, perguntaram, isso está no processo, vai ser, quero crer, trabalhado depois aqui pelas partes, né, e dando sequência, não é o caso, mas se fosse o caso, então, desentranhar, ou seja, tirar aqui esse relatório, que é o único documento que faz menção aqui à instrução telefônica, o fato é que na prática resultaria em nada. Né, pelo menos essa avaliação que eu faço, porque não tem relevância. Né, não é caso de tirar, isso foi juntado ao processo, o fato de os dados aqui terem se perdido, né, e sem que isso trouxesse prejuízo para alguém, não recomenda a extração, mas se fosse tirado também, já digo desde logo aqui, pela avaliação que eu faço, não teria relação com o que é discutido aqui no processo. Dando sequência, e aqui eu faço uma colocação expressa, a bem colocada à disposição do Dr. Giovanni. O Dr. Giovanni é aliás, eu faço aqui um elogio, Dr. Giovanni, eu vi outro dia uma exposição sua, uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, inclusive foi elogiado, deixo aqui também meus elogios. O Dr. Giovanni é um advogado jovem, ou talvez nem tanto, né, acho que né, eu também já envelheci um pouco, mas de qualquer maneira, recebo aqui meus cumprimentos, Dr. Giovanni, e percebi que o Dr. Giovanni ele fez uma citação, porque por certo estudou aqui jurisprudência, enfim, o caso, e fez uma citação de uma decisão que teria sido, ou melhor, foi aqui proferida pelo STJ, que teria integral adesão ao que dispõe, o que se discute aqui no processo. Eu tive cuidado de ler também na inteireza esse acórdão, e de maneira divergente, é claro que são opiniões diversas, mas o que foi discutido ali não tem nada a ver com o que se discute aqui no processo. Né? Digo isso com o maior respeito, aliás, o direito é dessa forma que funciona, né? Divergência de ideias, mas de maneira bem destacado. No caso que foi citado aqui pelos defensores, como sendo um paradigma que haveria de ser então observado, ele não vincula o nosso processo, né? Mas o que os tribunais superiores decidem, a gente acaba, por uma questão de, enfim, previsibilidade e tudo mais, acaba acatando, ou pelo menos estudando, para que seja uma orientação nos casos em que a gente atua aqui embaixo no primeiro grau. Então, primeiro, naquele caso, o Ministério Público tinha acesso a dados que estavam com o Ministério Público e não foi dado acesso à defesa. Né, situação bem diversa aqui, que ninguém tem os dados. Segundo, naquele caso, na primeira oportunidade em que a defesa teve para falar, ela falou, ofereceu resposta à acusação, né, e disse eu quero os dados. E mais, naquele caso também, né, foi especificado concretamente qual era o prejuízo, porque tinha uma denúncia com dados que estavam na posse do Ministério Público, pelo menos foi isso que eu entendi aqui do acórdão, está expresso lá. A denúncia toda, a acusação se baseava nos dados que não foram entregues para a defesa. E aí, pela exposição que eu fiz aqui, realmente não tem qualquer aderência, qualquer compatibilidade entre o que foi decidido lá e o que acontece aqui no processo. E também menciono aqui também, de forma que divergências existem, se por acaso o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF de maneira diversa, isso é perfeitamente possível, a defesa, o Ministério Público podem, a toda evidência, questionar a tempo e modo as decisões que são dadas pelo juízo, e se assim for feito, será acatado de imediato. Então, por enquanto, a decisão que segue é essa, não há mais delongas aqui. E aí, senhores jurados, então passamos aqui ao sorteio. Pois não, doutor Cláudio. Uhum. Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, naquele capítulo que trata sobre essas questões, no artigo 18, nós temos ali, inclusive, gostaria que Vossa Excelência apreciasse, reconsiderando, sobrevindo conflitos de interesse. Vossa Excelência suscitou que houve um conflito de interesse entre aquilo que o senhor chamou, que Ronei havia delatado, né,
O Instituto da Delação Premiada é coisa que não se perfez ali, correto? Excelência, de um tom assim absolutamente acusatório, disse: Ronei delatou, né? Inclusive trazendo uma influência e consequência ao cidadão jurado. Sua Excelência sabe que a vossa colocação impõe ao cidadão jurado, que ficará, depois de investido da condição de jurado, na mesma condição que Sua Excelência. Sua Excelência é o terceiro, é o oitavo jurado aqui da causa, né? Por assim dizer, como alguns doutrinadores costumam entoar. Entretanto, o artigo 18, quando Sua Excelência suscita que há um conflito de interesse, diz a lei federal: sobrevindo conflito de interesse entre seus constituintes e não estando acordo os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional. A inteligência e a vigência desse artigo tem que ser observado, e é isso que eu invoco em reconsideração, trazendo ainda mais, quando se fala, Sua Excelência está impedindo que o advogado exerça o seu munus público. E é competência do Tribunal de Ética e Disciplina. O Tribunal de Ética e Disciplina é competente para orientar, aconselhar sobre profissional, respondendo às consultas em tese e julgar os processos disciplinares. O Tribunal reúne-se, esse aqui não interessa, mas o Tribunal de Ética é que vai dizer, Excelência. Tem que fazer uma consulta. Sua Excelência não pode simplesmente impedir o exercício profissional, e não só desse advogado. Sua Excelência estende ao doutor Renan, que não esteve naquele ato. E a prevalecer esse julgamento, essa sombria maledicência, ela recai sobre toda a defesa. E isso, sem sombra de dúvida, será utilizado sobejamente pelos acusadores. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Então, Excelência, requeiro a reconsideração e, em não havendo uma reconsideração desse impedimento que Sua Excelência impôs ao profissional e absurdamente estendendo ao doutor Renan, que seja redesignado o julgamento e seja consultado a Ordem dos Advogados do Brasil, para que daí a ordem em consulta dizendo que há o impedimento do advogado, aí o advogado possa não exercer o seu ofício, o seu munus público, de um patrocínio confiado pelo seu Onildo. Aliás, o seu Onildo, que deveria ser aquele que poderia se contrapor ao exercício profissional desse aqui que vos fala, Excelência. Então é nesse sentido encaminhado esses dois requerimentos: reconsideração à luz da inteligência do artigo 18 e, em não sendo acatado, Sua Excelência redesigne o presente julgamento, consultando a Ordem dos Advogados do Brasil. Tá, perfeito. Doutor Cláudio, só é uma curiosidade, o senhor menciona aqui o Código de Ética da OAB, né? E quero crer que o senhor acessou jogando no Google o Código de Ética, foi isso? Foi. Não, eu já fiz isso também, é que houve esse conflito em relação aos dispositivos. Quero crer que quando se joga no Google e diz isso, coloca esses vocábulos, faz referência ao antigo, que foi revogado, né? De qualquer maneira, daí tem esse conflito, essa divergência em relação aos dispositivos, mas eles são os mesmos, né? Eu encontrei outro, parece que é isso. São os mesmos, só que em vez do artigo 20 que o senhor citou, seria... 22, né? Não, o conflito seria o 18 e aí no novo seria o 20, ou ao contrário. Enfim, o fato é que a redação é a mesma e não se altera. Bem, conforme dito, né, ouvi o Ministério Público, ouvi a defesa, todos aqui expuseram seus fundamentos e em seguida o juiz deu a decisão. E aí, repito, né, a decisão pode ser boa, pode ser ruim, ela pode ser passível de reforma, anulação, e aí os mecanismos para que isso seja questionado, seja revisto. De qualquer maneira, em atenção ao que foi colocado, de fato, não cabe ao juiz aqui discutir se houve esse conflito de interesse sob aspecto ético-disciplinar, né? Isso cabe à Ordem dos Advogados do Brasil, isso foi ressalvado aqui com todas as letras. Disse eu aqui que cabe ao juiz velar pela regularidade do processo e, dentro do processo, decidir o que pode ou o que não pode ser feito, sem prejuízo, repito, de eventual questionamento que pode ter sucesso nas instâncias superiores. E de resto,
verifica-se aqui, foi feito, vejam só, me perdoe até a forma como eu falo aqui, doutor, foi feito mais um requerimento de redesignação ou suspensão, dizendo inclusive que pelo juízo haveria sido adotada uma postura que está em desconformidade com a lei. Na verdade, o que se verificou, pelo menos essa é a decisão, que a desconformidade com a lei foi praticada pela própria defesa. Se a própria defesa praticou dessa forma, né, não pode atribuir a terceiros aí eventual consequência danosa. Isso quem diz foi o advogado, né? Não vejo consequência danosa alguma. O juiz aqui ele decide tudo a partir do que consta da lei sobre questões de direito, né? Eventualmente a lógica conecta com o fato do processo para que faça a exposição dos fundamentos que entende que são necessários e adequados. Então a decisão se mantém, a gente prossegue, né? E passo aí ao sorteio do jurado. Excelência, só uma questão de ordem. A defesa ainda foi citada, né? Censurada, citada. Sua Excelência recebeu esse requerimento da douta promotora de justiça há algum tempo. Sua Excelência tem adotado essa prática e agora falo até como componente da comissão da OAB Federal da defesa do Tribunal do Júri. Sua Excelência recebeu esse requerimento há algum tempo. Sua Excelência deixa praticamente esse advogado aqui armadilhado quando Sua Excelência vem resolver essas questões em plenário. Sua Excelência ainda faz um longo discurso, né, sobre prazo, sempre deixando com que a defesa, deixando entre linhas, né, com que a defesa seja responsável, hora a hora, né? Os julgamentos não saem porque a defesa efetivamente faz vários requerimentos. E a defesa vai continuar fazendo requerimentos, Excelência. É certo que o processo envolve absolutamente todas as questões. O processo não se resume à plataforma do Projúri, que é uma plataforma de tramitação. As apreensões, elas são parte do processo. As interceptações são parte do processo. Se essas questões estivessem absolutamente em dia com os autos e Sua Excelência tivesse despachado a tempo e modo, quando a douta promotora imediatamente impugnou a habilitação deste profissional nos autos, seguramente nós já traríamos aqui, poderíamos ter a oportunidade que Vossa Excelência, por não ter apreciado, e eu quero crer que não foi proposital, né, para que o advogado não tivesse como reagir. Sua Excelência não decide absolutamente nada, e hoje aqui vem simplesmente dizendo, escolhendo quem é que vai atuar na bancada de defesa. Não me surpreende, não me surpreende uma decisão de Vossa Excelência. Vossa Excelência prima pela quantidade e não pela qualidade dos julgamentos, principalmente quando se diz respeito isso à defesa, Excelência. Nós temos notado isso junto à OAB, né? Não é nenhuma nem duas, mas dezenas de reclamações de sua atuação para com a defesa. Isso pode ser e vai ser aí dirimido. Então, Sua Excelência simplesmente fez com que esse advogado perdesse a oportunidade de ter uma consulta imediata com seu órgão de classe para que pudesse ou não atuar. Então, inviabiliza a defesa como um todo. Não vejo outra maneira, né? Sua Excelência impede que a defesa venha trabalhar. Sua Excelência impede que a defesa venha trabalhar. Isso é uma questão para que a OAB decida. A opinião do Ministério Público, uma opinião, levantou, está dentro daquilo que imagina ser correto, mas Sua Excelência não pode fazer com que esse advogado perca a oportunidade de se manifestar. Sua Excelência não dá condições para que essa defesa exerça o seu munus público aqui em plenário. Esses longos discursos de Vossa Excelência, inclusive fazendo com que os jurados sofram essa influência, isso tem que ser vetado, Excelência. Eu quero registrar aqui, e já falo não só na condição de advogado, mas na condição de componente da Comissão de Defesa do Tribunal do Júri. Sua Excelência foi longo a dizer, e sempre deixando isso na conta da defesa. Vossa conduta, em que pese eu admirar Vossa Excelência, tenho o maior respeito por Vossa Excelência, tem que ser analisada também pelo Conselho Nacional de Justiça. Já é passada a hora disso, Excelência. Já é passada a hora disso, Excelência. Nós não estamos aqui num jogo de quem faz mais júri. A tempo e modo do que Vossa Excelência externou aqui aos senhores julgadores que serão escolhidos, Sua Excelência pode fazer 3 júris no dia a prevalecer. Esse padrão, para a defesa, absolutamente nada. Vai ter que realizar o júri, porque o processo anda para frente. Alto lá, Excelência. O processo anda para frente quando se é possibilitado que o acusado venha a fazer uso daquilo que a Constituição veio a prever. O julgamento pelo Tribunal do Júri é uma garantia do acusado, não é uma garantia do judiciário de cumprir tantos e quantos julgamentos estão em pauta. A menos que se mude a Constituição, Vossa Excelência tem que entender que o julgamento é uma garantia
do acusado. E última, a única. Então, todos os requerimentos da defesa, e essa, eu não digo mais nem cerceamento de defesa, eu digo em proibição da defesa se manifestar, armadilhando o advogado que perca, venha a perder essa oportunidade de se manifestar e fazer uma consulta com seu órgão de classe e responder à impugnação feita pelo Ministério Público. Isso manieta a defesa. E eu não posso, nos meus 29 anos de tribuna, componente do sistema OAB, na comissão de defesa do Tribunal do Júri, compactuar com isso e ficar silente. Sempre com todo acatamento a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode proceder dessa maneira. Certo, eu agradeço a manifestação. Por gentileza, pela ordem. Giovanni, eu só gostaria de um argumento adicional, técnico. Não, a defesa não encerrou. A menos que também... É uma questão de prerrogativa e eu gostaria simplesmente de colocar... Doutor Giovanni, só fazer a colocação, se for o caso, depois eu devolvo a palavra. Os requerimentos foram feitos, né, as decisões foram tomadas. Nós precisamos aqui prosseguir, até porque não se trata, em absoluto, de debater a decisão que foi dada. Né? Então, nós prosseguimos aqui com o sorteio do jurado. Se eventualmente houver alguma impugnação, ela pode ser feita, como o doutor Cláudio mesmo disse, a tempo e modo. Né? Então, nós prosseguimos, até porque não se pretende aqui criar uma discussão infindável, infinita, a respeito de um ponto que já foi resolvido pelo juiz, que, segundo dispõe a Constituição e a lei, é o responsável, é o competente para que assim se faça. Então, eu, sem prejuízo aqui também, doutor Cláudio, do respeito que tem por Vossa Excelência, né, o senhor pode adotar a medida que for necessária, já nos conhecemos aqui de longa data, né, e é até bom que se faça, porque se assim for levado, né, e se houver aqui por parte desse juiz algum tipo de erro, ele pode ser sim emendado, não há problema. Aliás, não tenho compromisso com meus erros, espero que o senhor também não, né, e seguimos aqui no julgamento. Então, eu passo aqui o sorteio, o primeiro jurado que foi sorteado... Gostaria... Vossa Excelência está impedindo que esse advogado continue na bancada. Sim, é isso mesmo, doutor. É isso? Repercussão, Excelência. Precisa de repercussão da defesa. Fique à vontade. Excelência, pela ordem, gostaria de ponderar tão somente uma questão prevista no Estatuto da Advocacia, uma lei federal, artigo 7º, o rol de prerrogativas do advogado, fala no parágrafo 16, é nulo em qualquer esfera de responsabilização o ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal da OAB, prevista no parágrafo 14 deste artigo. Parágrafo 14, por sua vez, cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Nós temos, de um lado, um serviço jurídico que foi prestado na fase de inquérito policial, de lado, um serviço jurídico prestado aqui nesse plenário, que precisa ser analisado pela OAB, é uma questão ética que tem que ser analisada pela OAB caso tenha alguma repercussão, e isso não pode ser analisado por esse juízo, é uma questão de competência. Privativa, gerando a nulidade de atos. Nós temos aqui uma lei federal, assim como o Código de Processo Penal, que tem validade em todo o território nacional e que delimita essa questão da competência. Prosseguindo, meu colega... Tá. Doutor Pontaroli, nesse ponto aqui, eu já peço escusas direto para o senhor. Excelência, é uma arguição de nulidade para evitar a preclusão, Excelência. Eu vou falar, doutor, né? Não pode acontecer isso. Né? Eu não vou pedir para Vossa Excelência voltar atrás na sua decisão. Eu quero impugná-la e arguir a nulidade decorrente, Excelência. Não é problema, até porque isso já foi feito, doutor. E veja, tudo que foi não foi, Excelência. Da decisão de Vossa Excelência. Eu vou fazer a exposição. Né? Ok. Não podemos nos prestar essa situação. Né? Podemos, Excelência. Podemos. Não podemos. Podemos então, sim, Excelência. Eu quero arguir a nulidade. Vossa Excelência vai caçar minha palavra na arguição da nulidade. Eu quero arguir e trazer os argumentos, Excelência. Está registrado, doutor. Já foi trazido os argumentos, já foi encerrado. E aí Excelência, Vossa Excelência decidiu, pela ordem, Excelência. O primeiro jurado... Pela ordem, Excelência. A jurada Daniela. Não há condição, Excelência. A defesa não pode participar do julgamento, não há condição, Excelência. Com todo respeito, mas Vossa Excelência não me permitiu falar. Permitiu a todos os meus colegas e não está me permitindo, Excelência. Doutor, eu quero impugnar a decisão de Vossa Excelência, arguindo a nulidade para que haja evitação da preclusão, Excelência. Só isso. Posso ou não? Não, está registrado, todos fizeram, doutor. Não há necessidade de da decisão de Vossa Excelência. Da decisão proferida por Vossa Excelência. Eu posso ou não? Não, doutor. Não, então eu vou embora. Tá, fica à vontade. Eu não posso falar isso. Filco, só o acusado segura. O acusado segura. Excelência vai prender de ofício novamente. Excelência, eu gostaria daí de... A defesa está abandonando o plenário? Não, eu fui mandado embora.
O doutor Tiago disse que eu não podia participar. Sim. É isso? Sim, o senhor sim. Estou me retirando. Sim, não. Com relação ao senhor não há ressalva. Nem em relação ao seu colega, doutor Cláudio. Com o doutor Bretas, doutor Giovanni, também estão se retirando, doutor? Posso me manifestar? Posso? Bom, isso daí é o doutor Tiago que decide, mas se houver o abandono, eu gostaria de fazer o requerimento. Não é abandono. Nós estamos sendo mandados embora. Nós não podemos manifestar. O advogado é a voz do acusado. Se nós não pudermos falar nesse plenário, nós estamos nos retirando. Isso é um cerceamento. Não pode ser escolhido quem vai atuar, quem não vai atuar. O doutor Tiago quer escolher quem vai defender o acusado. O doutor Tiago está impedindo esse advogado de defender. Vossa Excelência está escolhendo quem deve advogar e quem não deve. Então eu estou me retirando, Excelência. Não, Você perfeito. impediu. Em relação ao senhor, não há ressalva alguma. Estamos Vossa Excelência não pode. em relação à Quem conclusão deve advogar e de não acordo. deve advogar com o constituinte. Essa competência cabe ao AB, não a Vossa Excelência. Excelência, o Ministério Público, diante do abandono de plenário pela defesa do doutor Adriano, tem um requerimento a ser feito. Excelência, na verdade, o Ministério Público requer, ante o abandono em plenário, que apesar de ter sido extirpado do Código de Processo Penal a multa ao advogado, nesse caso, é possível que, à luz do artigo 77, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que se aplica de forma subsidiária ao Código de Processo Penal, segundo o artigo 3º do Código de Processo Penal, seja condenado o réu a ato atentatório à dignidade da justiça, né, a pagamento de multa no valor arbitrado por Vossa Excelência. Ademais, Excelência, fica claro que a atitude dos advogados constituídos está em conjugação com o acusado, de forma que o abandono em plenário, da forma com que foi feita no dia de hoje, nos faz requerer a prisão preventiva do acusado Onildo Córdova II, tendo em conta que está se impedindo a aplicação da lei penal. Esse é o requerimento sucinto do Ministério Público, Excelência. Pela ordem, Excelência. Adriano, eu vou só questionar a assistência, para que se dê sequência ao procedimento, pela assistência de algum requerimento pelos advogados? Excelência, só ratifico os termos do Ministério Público. Tá, perfeito. Doutor Adriano, o senhor mencionou que iria embora, enfim, mas o senhor ficou, então tem a palavra. O senhor pode fazer sua manifestação. Só para consignar, Excelência, que antes mesmo do requerimento feito pelo Ministério Público, Vossa Excelência determinou ao serviço de escolta da Polícia Militar que segurasse o acusado Onildo. Só isso. De ofício. De ofício. De ofício. Antes mesmo do requerimento do Ministério Público. Então, somente isso, Excelência. Perfeito.